Bom dia, irmãos. A paz do Senhor a todos. Um bom domingo a todos. Espero que todos estejam bem, né? Nós vamos dar início à nossa escola bíblica dominical. Eu quero fazer uma leitura lá em Provérbios 24, versículos 11 e 12. Essa versão aqui é uma versão atualizada, tá? E diz o seguinte: resgata quem está na pior. Não hesite em ajudar. Se você diz, não é da minha conta, acha que isso o isenta de responsabilidade? Tem alguém de olho em você, e você sabe muito bem disso. Alguém que não aceita desculpas esfarrapadas, dará a cada um o que merece. Né? Forte, né, irmãos? Que nós possamos ter um coração bondoso, né, disposto a ajudar, e que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Amém? Irmãos, nós temos alguns aniversariantes, né? O mês de agosto, na verdade, é um mês, né, repleto de aniversariantes. No dia 16, a Michele fez aniversário. Deixa eu até... É isso mesmo. Michele Rodrigues. Michele, parabéns, que Deus continue te abençoando. No dia 19, a Patrícia Gomes. Pati, grande beijo. Que Deus possa te abençoar ainda mais. No dia 20, a Valquíria. Valquíria, parabéns, minha irmã. Deus continue abençoando a sua vida. Dia 21, o Gercinho, né? Alterman. Gercinho, saudade de você, meu irmão. Você sabe que você é muito querido aqui por nós, tá bom? Um grande abraço para você. Que Deus continue abençoando a sua vida. Meus parabéns. Conceda muitos anos de vida a você, tá bom? E hoje, dia 22, a Maria Nery. Maria, parabéns, tá? Deus continue abençoando a sua vida. Logo, logo estaremos aí para comer um pedaço de bolo, tá bom? Um grande beijo para você. E aniversário de casamento, nós tivemos no dia 18, o Geiciano e a Ellen, né? Saudade de vocês, tá? Que Deus possa continuar abençoando o casamento de vocês, trazendo muita paz, muita alegria, tá bom? Um grande beijo, saudade de vocês aí também, tá certo? Meus irmãos, nós vamos já... É uma abertura muito rápida, né? Que nós já vamos direto para as aulas, né? Que serão ministradas, né? Você que tem disponibilidade e queira acompanhar as aulas específicas dos adultos, né? Que estão sendo ministradas, né? Não esqueça, o Google Meet. O Orlando está sempre mandando, o Orlando, o Cris, o Carlos estão sempre mandando o link, tá bom? As aulas, o pessoal tem dito, infelizmente eu não tenho conseguido acompanhar, mas o pessoal tem falado muito bem, tá? Então é isso, participem, tá bom? Um grande abraço para vocês, vamos fazer uma oração e que Deus continue nos abençoando. Senhor, nós te agradecemos por este domingo, te agradecemos por tua grande misericórdia, Senhor, sobre nós. O Senhor tem guardado os nossos passos, manhã após manhã. Nós te louvamos, Senhor, porque sabemos que o Senhor não nos deixa só, Senhor, nem por um instante. Muito obrigado por teu amor, pela tua misericórdia, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor nos abençoe nesta manhã, abençoe a vida dos professores, dos alunos, que possamos ter um domingo muito gostoso na tua presença, Pai, aprendendo um pouco mais da tua palavra, conversando, se debruçando sobre ela, Pai. Muito obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Irmãos, um grande abraço, boa aula a todos. Olá, irmãos, olá, irmãs, graças e paz. Vamos estar dando início a mais uma EBD nesse dia. Que o Senhor venha nos dar a graça dele, dar entendimento, e que ele venha usar a minha vida segundo o querer dele, para que venha trazer uma palavra, trazer uma mensagem, trazer uma aula essa manhã. Que o Senhor venha estar conosco. Vamos estar fazendo mais uma oração, para que ele venha nos orientar, nos dar sabedoria, nos dar a graça diante do nosso Deus. Senhor, nós nos colocamos diante da tua face, diante de ti. Antes de mais nada, nós agradecemos pela semana. Obrigado, a tua mão poderosa ter nos guardado.
tem nos sustentado, Pai, tem abençoado nosso celeiro. Obrigado por tudo, Senhor. Tem nos livrado de todo mal. Obrigado pela tua mão poderosa, pelo teu Espírito Santo também agindo nas nossas vidas, fortalecendo, nos guiando e nos trazendo a tua paz, Senhor. Essa manhã, Senhor, conosco, está nos orientando, dando a tua direção, falando conosco poderosamente. Que a tua palavra venha calar os nossos corações, nossa mente, e que venha frutificar, Senhor, segundo a tua vontade, segundo o teu querer. Em nome de Jesus, nós louvamos, adoramos e glorificamos o teu santo nome, Senhor. Amém. Então, seja bem-vindo, irmãos e irmãs, que Deus abençoe a vida de vocês, abençoe o lar, derrame graça sobre a vida de vocês. Então, nós vamos estar dando início a mais essa aula, e o tema é angústia insuportável e consolo indescritível. Angústia e consolo. Quem já não passou já por isso, já tem uma vivência, tem uma experiência na vida quanto a isso, né? Uma angústia terrível e depois o consolo indescritível, né, sobre isso. Mas antes de mais nada, eu gostaria que a gente direcionasse, eu estou mostrando algumas fotos, alguns posts aí, para que você venha meditar, que você venha olhar e verificar o que é, né, o que te traz essas imagens. Mas antes de mais nada, a gente vai estar lendo uma passagem, fica em Mateus 26, 36 a 43. Aí em Marcos também remete a mesmo, né, quando Cristo está no Getsemane, e Lucas também ele repete essa passagem. Então vamos lá. Eu estou lendo Mateus 26, 36 a 43, que diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza, até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: Então, nem uma hora pudesse velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou, dizendo: Pai meu, se esse cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. E aí eu gostaria que os irmãos e as irmãs, que remete, né, essa imagem de Cristo, né, no jardim. Gostaria que vocês olhassem, prestassem atenção. Vou colocar mais uma. Aqui quando ele voltou, os discípulos estavam dormindo. Aqui Jesus sendo acusado. Que remete os irmãos e as irmãs a esse sofrimento. Cristo carregando a cruz. Cristo crucificado. Aqui nós vamos dar uma introdução, mais ou menos, para os irmãos terem uma ideia. Como você reage ao sofrimento? As dificuldades pelas quais passamos têm o efeito de revelar a natureza da nossa fé. Por esse motivo, muitos começam a frequentar uma igreja, algumas vezes se tornam até membros, mas abandonam a fé diante das primeiras lutas da caminhada cristã.
Aqui a gente vê, remete também a isso daqui, quando Jesus traz aquela passagem, aquela parábola do semeador, né? Dos solos que existem, né? À beira do caminho, pedregoso, o meio dos espinhos e até que caia numa terra fértil. Não por acaso Jesus disse que esse caminho é estreito. Ele mesmo nos ensina a viver com perseverança a jornada da fé. O sofrimento intenso do nosso Salvador. Por Jesus ser Deus é porque muitas vezes não levamos em conta a gravidade do seu sofrimento nos momentos que antecedem a sua prisão e morte. Nós vamos estar trazendo essa manhã um pouquinho disso, né? Para a gente ter uma ideia. E sabemos que o sofrimento não só foi, né, na hora que ele foi crucificado, né, na hora que ele foi, que Pilatos manda chicoteá-lo, né? E aí não foi somente nesses momentos, a gente vai ver também um pouquinho antes, né, para a gente ter ideia. Os evangelhos, porém, não deixam a menor dúvida de que aquelas foram as horas terríveis e dolorosa expectativa. Se a gente for ver Cristo aqui nesse momento, que a gente vai olhar para isso, né, olhar para esse momento que ele vai trazer para as nossas vidas, né? A gente vai estar relembrando essa passagem dos momentos da angústia dele, para a gente ter ideia, e aí depois a gente finaliza, né, mostrando como que Cristo superou tudo isso, né? Então vamos lá. Nós vamos estar dividindo em 4 pontos. Vou pegar aqui uma anotação. Então essa primeira parte já está dividida em 4 pontos. O primeiro é medo, o segundo é tristeza intensa, a terceira é angústia e a quarta agonia. A gente ter ideia como Cristo, né, sofreu. Não só no momento que eu já tinha falado antes, né, a hora que ele sofreu a pena, a hora que ele foi crucificado, a hora que carregou a cruz, não foi esses momentos. A gente vê que tudo isso, né, ele sofreu também muito mais anteriormente. Então, o primeiro, medo. O sofrimento de Jesus não se iniciou na semana da crucificação, mas a encarnação em si já constituiu um grande peso, se levarmos em conta o seu anterior estado de glorificação, como segunda pessoa da Trindade. Se a gente for ver, Cristo era Deus, e o momento que ele resolveu, né, se encarnar como homem, é a mesma coisa, irmãos, se a gente for ver, avaliando, é a mesma coisa não, acho que não tem comparação, né? Só para a gente ter uma ideia de, vamos lá, né, um príncipe, né, vive na regalia, não estou comparando Cristo, tirando essa parte, mas para a gente ter uma ideia nossa, para a gente ter ideia, um príncipe com toda a pompa que tem, com todos os servos, servas, né, com todo o cuidado que tem, e simplesmente ele simplesmente ele vai viver lá no meio do povão, né? Tudo aquilo que ele tinha e para o que ele tem. Se a gente comparar Cristo Deus, né, que era glorificado, né, que era exaltado entre os anjos, em meio de todas as coisas, ele deixou tudo isso para se encarnar como homem, né? E a gente vê, começa não só o peso de tudo isso, né? A palavra medo, que pode ser traduzida também por assombro ou estupefação, carrega a ideia de um sentimento jamais experimentado anteriormente, né? Ou seja, embora toda a vida de Jesus
tenha sido permeada de sofrimento. Seus últimos dias trouxeram a dor a um grau jamais experimentado. Aí o segundo, tristeza intensa. A gente vê Salmos 42 e 43 define bem o sentimento de Jesus nesse momento. Quantas vezes nós também já não lemos isso e já não sentimos isso, né? Por que está batida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Quantas vezes na nossa vida, no decorrer aí, a gente já não declarou isso, né? Nós olharmos para dentro de nós mesmos e chegar e falar: por que está batido, ó? Por que te perturbas dentro de mim? Esse ano que passou, de 2020, esse ano que está passando de 2021, quantas vezes já não dissemos isso? Quantas vezes já falamos isso? Quantas vezes já não proclamamos esse versículo desse Salmo 42 e 43 nas nossas vidas? Imagine Cristo, né, naquele momento, quanto a alma dele não estava batida, o quanto a alma dele não estava perturbada dentro dele por aqueles momentos. A gente vai entrar no terceiro, que é a angústia, falando como que Jesus se sentindo extremamente pesado. Por que esse temor e desalento, né? Porque ele sabia que nesse exato momento Judas, né, estava chegando ou estava preparando por vir para o entregá-lo aos seus inimigos. Seria por ele estar dolorosamente consciente que Pedro o negaria, o Sinédrio o condenaria, que Pilatos o sentenciaria, que seus inimigos zombariam dele e que os soldados finalmente o crucificariam. Que angústia deve ter sido. Porque, antes de mais nada, sabendo que Jesus é Deus. Naquele momento, ele não deixou de ser Deus. Era homem, mas também ao mesmo tempo era Deus. Ele sabia todas as coisas. Ele sabia desde o início para que ele veio ao mundo. Mas mesmo assim, que angústia terrível. Sem dúvida, tudo isso estaria incluído, né? A gente viu anteriormente, né? Como Pedro negaria, Sinédrio o condenaria, como Pilatos o sentenciaria, que os seus inimigos zombariam dele e que os soldados o crucificariam. Entretanto, à medida que a história avança, notamos que foi especialmente o pensamento de que ele, uma alma petrificada de ternura e sensibilidade, estava para ficar cada vez mais sozinho e isolado. Imagina, irmãos, apesar de tudo, né, ele ia se sentir sozinho. Que a gente vai ver na história, a gente lendo a palavra de Deus, a gente vê um grande número já o havia abandonado, como a palavra dele, lá em João 6,66. Muitos o abandonariam. Muitos abandonaram e somente ficaram os 12. Né? Quando Pedro fala, e vocês? Quando ele fala, vocês não vão embora? Aí Pedro fala, Senhor, para onde nós iremos? Que só tu tem palavras de vida. Os 12 ainda permaneceram com ele. Seus discípulos o iriam abandonar, mas naquele momento, quando Cristo é preso, pelos inimigos, quando Judas o denuncia e entrega, ali todos os discípulos vão embora também. Aí o restante, todos fugiram. Mas a gente tem um ponto pior ainda de tudo, né? Na cruz, ele havia de bradar: meu Deus, por que tu me abandonaste? Oh Deus! Essa deve ter sido a pior, né? Pior angústia, o pior momento dele, né? Naquele momento quando Deus vira o rosto, que nem Deus suporta, né, aquele momento. Mas Cristo veio ao mundo para cumprir e veio para isso. Imagine nesse momento ele sendo abandonado até por Deus, Deus virando o rosto.
não deve ter sido fácil. Imagine nós, né? Em momentos que nós pensamos que estão sendo abandonados, mas o Senhor está sempre com a mão dele estendida sobre as nossas vidas para nos amparar. O quarto, agonia. Segundo estudiosos, devemos entender por esse termo que Jesus estava em intenso conflito interno, como que passando por uma controvérsia pessoal. Não foi somente no deserto que ele foi tentado, mas Lucas deixa claro que o diabo o deixou até a ocasião oportuna, em Lucas 4:13. E que ocasião mais oportuna do que esse momento, né? Esse momento em que Cristo, né, está orando, está naquele momento orando a Deus, se derramando diante de Deus, né? Que oportunidade o diabo não tem naquele momento tentado a Cristo, né? Fazer desistir, fazer abandonar, largar tudo, deixar tudo, né, daquilo que ele veio. Nós sabemos que, glória a Deus, Cristo mais uma vez ele vence o inimigo naquele momento. Até a chegada de Jesus, Jesus teve oportunidade de escapar, que até mesmo depois. Segundo João escreveu, a comitiva que veio prendê-lo não o fez de imediato. Antes, recusaram e caíram por terra. Em João 18:6 diz isso. Foi somente mediante a insistência de Jesus que a prisão aconteceu. Até o último momento, Jesus teve a oportunidade de fugir, mas mesmo sendo tentado pelo diabo a não beber do cálice da ira de Deus, João 18:11, não recusou. Mais uma vez o diabo lhe propôs fugir da cruz, como fez na tentação do deserto, e novamente ele recusou. Negar a fé diante do sofrimento é uma tentação pela qual Jesus passou, e qual dos seus discípulos adormeceram. Ele apontou o mesmo problema na vida deles. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Lucas 22:40 e Marcos 14:38. Né? Quantas vezes nós abandonamos o barco, largamos tudo, por quê? Falta uma vida de oração, né? Uma vida plena com Deus, para que a gente venhamos suportar as tentações e vencer no final. É justamente na dificuldade que se prova a verdadeira semente do Evangelho que frutifica em solo fértil. Pois se alguém se escandaliza diante da angústia ou perseguição, na verdade é porque nunca teve raiz. Conforme a parábola do semeador, conferida por Jesus, falada por Jesus, essa é aquela semente que caiu no solo rochoso, né? Como eu falei anteriormente, a gente vê aqui a parábola do semeador, né? Quantas pessoas, né, muitas vezes na hora da tentação, da angústia, da perseguição, dos problemas, das necessidades, não larga o Evangelho, né? Não larga o caminho do Senhor, não larga a palavra do Senhor. Só que se a gente parar para pensar, né, não vale a pena, irmãos. Se com Cristo está ruim, imagine sem Ele, né? Se a vida está ruim, né, servindo a Deus, imagine sem servir a Deus. É algo que, para a gente parar para pensar, mas está difícil, está pesado, está insuportável. Imagine você longe de Deus, imagine você longe de Cristo, né? Longe do consolo, longe da paz, longe da palavra que fortifica, que alimenta, que sustenta, que dá graça. Imagine você longe disso, irmãos, né? Não desista, não largue, né? Porque Cristo tem o melhor para as nossas vidas, né? Como diz a palavra em Salmo, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, no momento certo, na hora certa, virá. E virá
cheia de amor, cheia de paz, cheia de tranquilidade e de vitória, irmãos. Aí continuando, como Jesus reagiu ao sofrimento. Agora, nesse momento, nós vamos ver como ele reagiu a tudo isso. Também nós vamos ver em quatro pontos, né? Jesus contou com seus amigos, Jesus buscou o Pai em oração, perseverança e submissão. Então, vamos lá. Como Jesus reagiu ao sofrimento? A divindade de Jesus jamais anulou o fato de ele ser também perfeitamente homem. Isso quer dizer que, além de não ter pecados, sua natureza humana possui todas as características normais de um verdadeiro ser humano. Ele era completamente humano e sentia e reagia como tal. O capítulo de Getsêmanis traz uma lição, a de que é possível reagir ao sofrimento de maneira santa se imitarmos o exemplo de Jesus. Jesus contou com seus amigos. Você fala, mas como assim contou com os seus amigos? Eles dormiram, mas a gente vê que os amigos estavam junto dele. Os amigos de Jesus eram muito importantes para ele. Prova disso é a boa parte da oração sacerdotal expressar a preocupação de Jesus com seus discípulos, uma vez que iria deixá-los. João 17. No jardim, Jesus levou consigo aqueles que chamamos de seu círculo íntimo, de amizade, Pedro, Tiago e João, Marcos 14, 33. A esse Jesus abriu o coração de uma maneira mais íntima, dizendo: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. A gente vê que Jesus tinha, apesar dos 12, todos que seguiam ele, mas ele tinha pessoas mais próximas deles, o qual a gente deve contar os nossos amigos. Que grande ensinamento para a vida da igreja. Precisamos nos irmanar a pessoa que certamente nos decepcionarão. E mesmo assim serão motivos de grande bênção em nossa vida. Para que Jesus os chamou, se não conseguia sequer ficar acordados acompanhando-o em oração? Porque o abandono, o desamparo e a solidão é pior do que tudo. Pior até do que estar cercado de amigos que não conseguem corresponder às suas necessidades. A gente vê aqui que falar o quão bom, que os irmãos vivam em união. Eu postei 2 vezes ontem na reunião de oração, semana passada, o quão bom é que os irmãos vivem em união. Quão bom estarmos unidos com os irmãos. A gente vê nas reuniões de oração de sexta-feira, irmãos, os irmãos batalhando com a gente, lutando, as nossas angústias, as nossas tristezas, as nossas necessidades. A gente tem visto no grupo da igreja o quão bom, irmãos, é estarmos em união. Temos amigos, temos irmãos, companheiros na luta, na batalha. Quantas vitórias a gente tem visto no nosso grupo. Quantas pessoas sendo curadas, sendo pessoas praticamente quase mortas, sendo ressuscitadas, praticamente entubadas, quase... Enfim, realmente a gente vê quantos testemunhos, quantos médicos falavam quando as pessoas eram entubadas, falavam: você vai ser entubado, qual mensagem você vai deixar para a sua família? Gravavam mensagem, mandavam para a família sem saber o retorno. Nós vimos, e ouvimos o quanto Deus é bom, quanto Deus tem agido no nosso meio, nas nossas vidas, na nossa igreja. A gente tem visto testemunho de pessoas sendo libertas. Aqui a gente vê o Cristo, os amigos dele, eles não conseguiram velar com ele, não conseguiram orar com ele o tempo todo, mas eles estavam lá. Cristo não estava sozinho. É a mesma coisa nós devemos sentir, que os nossos irmãos estão aí, com as mãos estendidas, não estão com os braços encolhidos ou braços cruzados, mas sim com o coração aberto, dispostos a batalhar junto conosco. Isso é muito bom. Isso é um sentimento
que Cristo naquele momento estava sentindo. Eu tenho 3 ainda que pode estar comigo. Eu posso confiar nessas pessoas. Segundo, Jesus buscou o Pai em oração. Em Hebreus é explicada a oração de Jesus no Getsemane. Diz assim: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, em alta voz e com lágrimas, àquele que o poderia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverência e submissão. Podemos ver aqui que há uma grande diferença entre reclamar a Deus e reclamar de Deus e reclamar para Deus. O primeiro ato é pecaminoso. Já o segundo, estimulado pela palavra como uma forma de lidar com a ansiedade do coração. Devemos apresentar nossos pedidos a Deus pela oração e súplicas. Filipenses 4, 6. Aqui diz que Jesus buscou o Pai em oração, o qual nós devemos também buscar a Deus em oração. Em momentos das nossas angústias e tristeza, nós devemos fechar a porta, dobrar o nosso joelho e declarar a Deus, declarar ao nosso Deus, reclamar para Deus aquilo que tem nos angustiado, tem nos entristecido e aquilo que nós precisamos. Sabemos que temos um Deus que nos ouve e que estende a mão poderosa sobre as nossas vidas e nos fortalece a cada dia que passa. Foi o que Cristo fez ao retirar-se. Seu objetivo foi procurar o Pai em secreto, exatamente como ele havia ensinado aos seus seguidores, Mateus 6,6. É pelo hábito de orar no jardim, Lucas 22,39, é que Judas pôde entregar Jesus, pois esse conhecia o costume de Jesus. E João 18,2 diz isso. Sabia que ele estava sempre lá buscando, naquele local, buscando a face do Pai. Isso é para envergonhar todos nós que muitas vezes ignoramos nossas práticas devocionais, em especial a oração, pois se o próprio Jesus sentia essa necessidade, quanto mais nós pecadores. Você tem uma lição tremenda para nós refletirmos e analisarmos, qual tem sido a nossa vida, de oração, como tem sido a nossa vida com Deus nesses momentos, principalmente nesses últimos dias, como tem sido a nossa busca do Senhor. Será que aquele momento, Senhor, me dá uma noite de sono, Senhor, que eu possa dormir em paz e fechar o olho, e de manhã acordar, Senhor, obrigado por essa noite de sono, esteja comigo no decorrer desse dia? Isso é necessário, mas será que não precisa um pouquinho mais, Como disse anteriormente, fechar a porta do quarto, pôr o joelho no chão e conversar com o nosso Deus, ter uma vida mais íntima com o Senhor, ter momentos mais íntimos com o Senhor, para que a gente não venhamos ser que nem a parábola lá do semeador. Será que a palavra tem caído no solo fértil para multiplicar, ou tem ficado entre os espinhos, ou caído à beira do caminho, o inimigo tem roubado, ou caído em terreno pedregoso, que no momento das angústias e das tristezas nós simplesmente pegamos as nossas coisas e saímos correndo, ou paramos, joelhamos e lutamos para vencer. Muitas vezes é isso daí, irmãos. Terceiro, perseverança. É comum ouvirmos cristãos dizer as suas orações não surtem efeito e por isso pararam. Jesus fez exatamente o contrário. Ele orou até que o consolo viesse, ou seja, ele foi perseverante em oração, como deveríamos ser também. Ele, estando em agonia, orava mais intensamente, Lucas 22:44. E mesmo depois de surpreender seus amigos dormindo, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras, Mateus 26:44. Não se trata de palavras de vãs repetições, Mateus 6:7. Como se fosse uma reza decorada, mas sim por sentir a angústia da morte se aproximando, insistia diante do Pai para receber dele o alívio espiritual, tal qual ensinou ao contar a parábola da viúva persistente.
A gente vê lá que a viúva insistiu para o juiz julgar a causa dele. E ele fala, eu não temo a Deus, não temo homem nenhum, mas vou julgar a causa dessa mulher, que ela para, né, de vir estar aqui pedindo isso. Lucas 18, 18 fala sobre isso. Quarto, último, submissão. Ao orar, Jesus expressou ao Pai sua vontade pessoal, que fosse passada dele aquele amargo cálice. Por outro lado, ao mesmo tempo, ele pediu que a vontade do Pai prevalecesse sobre a sua própria. Como ele mesmo havia dito, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que enviou-me a realizar a obra. Cristo entendeu que seu sofrimento imediato não era o fim em si mesmo, mas parte de um plano maior que culminaria na salvação do seu povo. João 14, 2. A sua glorificação ao lado do Pai. João 17, de 1 a 5. Isso foi possível por ser íntimo de Deus, asseverando ter um relacionamento filial com Ele. Mesmo estando próximo de receber de Deus a punição pelos nossos pecados, e Ele se referia ao Senhor como meu Pai. Mateus 6,36. Ou Abba Pai, Marcos 14,36. E aí a gente vê, né, a submissão, independente de Jesus ser Deus, mas uma lição muito grande para as nossas vidas, né, a submissão ao Deus. Ele buscava ao Pai, buscava a Deus todo momento, e estava diante de Deus, né, buscando ao Senhor, buscando Ele, o consolo. E a gente vê no final que depois das orações a gente vê que Jesus é consolado, né? Confortado. Né? Ele recebe o consolo. A gente vê lá que fala que veio o anjo e começou a consolá-lo. Nem sempre Deus corresponde às nossas orações no nosso tempo, mas quando clamamos por Ele, uma coisa é certa. Se nosso sofrimento for inevitável, Ele nos dará força e nos consolará. Vemos nos evangélicos que Jesus foi sobrenaturalmente consolado em meio às dificuldades. Após a tentação no deserto, os anjos vieram e o serviram. Mateus 4,11. No jardim de Getsemane apareceu um anjo que o fortalecia. Lucas 22:43. Isso não quer dizer que Deus enviará anjos quando estiver triste, mas podemos contar com uma ação sobrenatural do Espírito Santo em nossos corações, nos trazendo consolo e paz. Muitas vezes nós desejamos ou gostaríamos que o Senhor mandasse anjos, né, para nos consolar. Ele pode até fazer isso, irmãs, né? Isso não é proibido, né? Se a gente for ver, ele pode enviar sim. E quantas vezes ele não envia? Né? Mas qual que é a nossa sensibilidade? Como está o nosso coração? Será que o nosso coração não está cauterizado pelo dia a dia? Né? Como foi falado anteriormente, qual a sua vida de oração? Né? Qual a sua vida de relacionamento com Deus? Qual seu relacionamento com Deus no dia a dia, diariamente, como tem sido? Aqui é uma pergunta para nos colocarmos, né, nas nossas vidas, como tem sido o nosso relacionamento com Deus? E quantas vezes Deus já mandou os anjos dele para nos consolar, nos confortar, mandou palavras, né, ditas por outras pessoas, mensagens por outras pessoas, e nós, com o nosso coração endurecido, petrificado, não percebemos e não vimos isso. Para que nós venhamos ter a certeza de tudo isso, nosso coração deve estar amolecido, deve estar sensível ao toque de nosso Deus. E finalmente, concluindo, o Getsemane foi um lugar de grandes aflições para Jesus, mas também foi um lugar de preparação para o que viria.
O que devemos fazer diante do sofrimento? Essa é uma pergunta que eu deixo para os irmãos, né? Como podemos agir diante disso? Tudo. Jesus mostrou que se buscarmos a vontade dele como nosso principal objetivo, o consolo virá. Nosso coração será mudado e sentiremos prazer em cumprir os desígnios de Deus em nossa vida, mesmo que isso nos faça sofrer. Gostaria de deixar algumas perguntas, para que nós venhamos refletir no decorrer desse dia e após essa aula. De que maneira específica o exemplo de Jesus o fortalece? Como a comunhão com os irmãos o tem fortalecido? Qual o seu plano de oração? Gostaria que vocês refletissem nessas 3 perguntas que deixo hoje para os irmãos essa manhã, que você venha refletir, qual tem sido, como tem sido, como está seu coração, como tem sido o seu dia a dia com o Senhor. Deus nos abençoe essa manhã, que Ele venha completar aquilo que eu deixei de falar, que o Senhor venha continuar a falar poderosamente com os irmãos e irmãs. Deus abençoe a vida de vocês grandiosamente. E agradeço a vocês também, que vocês têm sido uma bênção na minha vida, no meu dia a dia, no meu consolo, no meu conforto, porque eu sei que tem pessoas, pessoas que têm orado por nós também temos orado pela igreja. Sabemos que tem um grande grupo, de pessoas para nos fortalecer, para nos guiar, para nos sustentar em oração. Isso é corpo, isso é igreja, isso é Cristo nas nossas vidas. Deus abençoe a vida de vocês, tenham um excelente domingo. Em nome de Jesus, vou estar fazendo uma oração para a gente finalizar essa aula. Senhor, Jesus, obrigado pela tua graça, obrigado pela tua palavra essa manhã, obrigado por ter falado comigo poderosamente, ter me questionado, e essas perguntas também levam para a minha vida, como tem sido a minha vida de oração, como tem sido a minha vida de relacionamento contigo. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, que tu continua a tocar no meu coração, tocar na vida do coração dos meus irmãos, que venha incomodá-los, que venha movê-los a cada um, Senhor, a ter um relacionamento mais próximo contigo, um relacionamento de irmãos, de amigo e principalmente de Deus sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, abençoa a vida de cada um. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Deus abençoe, irmãos. Tenham um excelente domingo. Amém.